gente vai falar um pouquinho de TCs e TPs aqui. Eu vou fazer uma breve introdução aqui dos TCs e TPs e um pouco do nosso portfólio. E o Gustavo aí, meu parceiro, ele vai falar um tema um pouquinho mais específico, né, sobre TCs e TPs. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Se vocês já estiverem vendo, só me dá um sinal aí, tá? Sim, já estamos. Então Tá vamos lá. aparecendo, Gustavo. Tá ok. Então vamos lá. Então, primeiramente, é só uma breve introdução, né? Por mais que a maioria das pessoas aqui já tenham um entendimento e o conhecimento ali do o que são os transformadores, né? Os transformadores de corrente potencial, os transformadores de instrumentos, né? Basicamente, eles são conectados em sistemas elétricos de potência, né? E eles transformam grandezas primárias, como tensão ou corrente, em grandezas reduzidas, né? Em tensões e correntes menores para que seja operado, tá? Então, diferente dos transformadores de potência, os transformadores de potencial e corrente, ele precisa entregar precisão e segurança, tá? Então, o que nós produzimos é a confiabilidade da leitura do sistema, em medição e proteção, tá? Porque basicamente essa é a diferença de um TP de um transformador de potencial para um transformador de potência, tá? Então, consequentemente, a função desses transformadores é garantir garantir confiabilidade e segurança para o sistema, tá? Então, hoje aqui na Tamura nós temos transformadores de corrente potencial para as classes 0,6 kV até 36,2 kV, tá? E eu vou passar um pouquinho ali de um pouquinho do nosso portfólio, tá? Vou passar até um pouquinho mais rápido aqui, só para não estender tanto ali do horário. Então, aqui dentro desse portfólio, a gente tem os transformadores de corrente de baixa tensão. Então, dentro desses modelos, nós conseguimos produzir e projetar e e ensaiar esses transformadores, né, de 50 até 10 mil amperes, corrente de secundário de 1 ou 5 amperes, tá? Correntes diferentes também conseguimos produzir. Fatores térmicos de 1.0 até 2.0, isso é conforme a norma NBR, mas também conseguimos produzir ele em fatores diferentes, dependendo da necessidade, e janela de 50 até 300 milímetros. Tá? Então, esse é a nossa gama de baixa tensão hoje que nós produzimos. Tá? Transformadores de corrente, aqueles em termoplásticos, nós ainda não temos no portfólio, até porque é um mercado bem acirrado aí com os chineses, então aqui produzir isso internamente é bem complexo, tá? Então a gente trabalha basicamente em cadarçado, né, de cadarço de algodão e os epox, tá? Aqui um pouquinho dos nossos transformadores de corrente, tá? Então nós trabalhamos nesses transformadores com classe de tensão de 15 até 36 kV, tá? Tanto proteção quanto medição. E proteção e medição, tá? Em dois secundários. Nós trabalhamos com correntes primárias de 50 até 3 mil amperes dentro da média tensão. É diferente dos de baixa tensão, tipo janela. Correntes acima de 3 mil amperes com fator de 1.2 já começa a ficar complexo a ser produzido, né? Porque gera um barramento ali dentro do primário do TC gigante. Então, construtivamente, ele não fica tão interessante assim, tá? Então, se limitam, os fabricantes se limitam até 3 mil amperes com 1.2, às vezes arriscam 4 mil com fator térmico de 1, tá? Para não impactar tanto o dimensional. E nós trabalhamos com primário tipo barra ou primário enrolado, tá? Então ali é uma sequência, como que é a dada nomenclatura dos nossos TCs, né? O 15 é o que define, o 15, 25 ou 36 é o que define a classe de tensão, e o A, o B, o C ali é o que define mecanicamente e as características elétricas dele, tá?
Então, hoje nós temos bastante modelo em desenvolvimento de 36 kV, é, que hoje nós temos basicamente dois itens, né, que são comercializados, e nós entramos bem recente nessa parte de 36 kV. Então, a gente está desenvolvendo bastante coisa aí pro um futuro, né, bem próximo, que o mercado necessita, tá? Aqui um pouquinho dos transformadores de potencial de baixa tensão encapsulados em resina, tá? Então, hoje nós trabalhamos com tensões primárias máximas até 800 volts na entrada e no secundário 400 volts máximos, tanto medição quanto proteção, com exatidão em carga ali de 0,3, 0,3P 12,5 até 3P 75, grupo de ligação 1, 2 e 3 e o, a potência térmica de 50 até 200 VA para esses transformadores menores, tá? Basicamente são transformadores de comando encapsulados. É uma Para muitas aplicações não faz muito sentido, né? Mas ainda tem clientes que solicita ele encapsulado, tá? Aqui um pouquinho dos transformadores de potencial de média tensão. Também fabricamos ele com classe 7.2 até 34,5 kV na tensão primária, tá? Tensão secundária de 440 volts. Aplicação de medição ou proteção. Exatidão e carga 0,3P75 até 3P200, tá? Isso aí conforme norma. Grupo de ligação 1, 2 e 3. É, uma tensão ali no grupo nos TPs de 36 kV, que hoje nós produzimos somente grupo 2 ou 3, grupo 1 nós não produzimos, tá? Com potência térmica de 1.000 até 2.000 VA para a classe de 15 kV, tá? Então esse é o nosso portfólio de produto até o momento, tá? Nós produzimos TC e TP na Tamura, nós iniciamos basicamente a operação em 2020 e desde lá a gente está todo ano a gente agrega mais coisas aí dentro do portfólio. E esse ano de 2024 foi o ano que nós introduzimos alguns modelos de transformadores para uso exterior, né? Nesse momento nós iniciamos com as classes de 7.2 até 25 kV para medição. E nesse ano nós vamos produzir até 36 kV para medição, tá? Então, essa é a nossa gama de produtos, tá? Ainda um portfólio um pouco mais enxuto, mas até o fim do ano nós vamos ter bastante equipamentos aí para ser comercializados, de para várias aplicações, né? Diversas potências e tamanhos aí, tá? Só um pouquinho aqui do que nós temos ali de recursos para testar esses equipamentos, tá? Então hoje a gente conta basicamente ali com os melhores equipamentos e marcas aí que existem no mercado. Então, o equipamento da Omicron, o CT Analyze e o Votano 100, que o CT é dedicado a TC e o Votano 100 é dedicado exclusivo a TP, tá? Então, medidor de descargas parciais, um Refley. Esse é o que nós utilizamos, é o 9161, é o modelo mais recente dele, tá? Para medição de descargas parciais, já que dentro do TCI/TP é um insight de rotina, então todos os equipamentos ele passa por esses equipamentos, tá? 100% do que nós produzimos. E aqui é as características construtivas de projeto, que são as normas, né? Hoje nós atendemos normas nacionais e internacionais, NBR, IEC e I3E. Então, com todas essas normas, nós conseguimos projetar, produzir e testá-las, tá? Sem exceções, com classe de isolação de 0,6 até 36 kV e altitude até 1.000 metros, ou conforme necessidade, onde a gente consegue estar utilizando equipamentos maiores para necessidade de classe de tensão em altas e altitudes acima de 1.000 metros, tá? Então, basicamente, esse é o nosso portfólio. O Piev, ele é quem vai falar um pouquinho aí de proteção, né? Essa parte de TCI/TP mais voltado para proteção. Ele é um doutor nessa área aí, vai conseguir passar um pouquinho mais aí para vocês desse tema, tá?
para a gente não estender muito aqui, por isso que eu passei um pouco mais rápido. Se alguém tiver alguma dúvida, meu contato está à disposição, tá? Se alguém quiser é, perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, eu estou à disposição, vou estar aqui junto com o Piev, tá? E a gente pode responder os questionamentos ali no final, tá? Então vou passar a palavra para ele, tá? Piev, pode colocar sua apresentação aí e se apresentar aí para o pessoal, tá? Valeu, Gustavo. Obrigado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, eu Boa sou, noite, Pierre. sou o xará do Gustavo aí, mas o pessoal me chama de Pieve, até porque, né, como eu digo, né, Gustavo chegou primeiro, ele escolhe o nome, né? Então ficou para mim o Pieve aí. Bom, gente, o Gustavo ele já falou bastante coisa aí do que eu ia falar, então a parte mais repetida eu vou passar, só que assim, com base no foco de proteção, né? Para a gente pelo menos contextualizar um pouco melhor aqui. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, vamos ver se eu vou conseguir aqui. É, só vocês estão vendo minha tela aí? Sim, Tá, então vamos lá. Bom, primeiro a gente está no. Deixa eu um tópico rápido aqui, né? Só para a gente o que falaria, né? Os transformadores de corrente, princípio de funcionamento, critérios de exatidão e nomenclaturas, funcionalidade, princípio de principais modos de falha, né? Eu vou andando aqui, aí a gente vai falando, né? O princípio de funcionamento é a tal da lei de Lenz-Faraday, né? A gente passa uma corrente no primário, induz um campo, um fluxo ali no núcleo, a variação do fluxo vai gerar para mim uma tensão na espira, que vai gerar uma corrente, e aí a gente vai conseguir ler no secundário essa corrente. Isso aí a gente faz com base, a gente pensando na exatidão. Uma coisa que a gente reforça o tempo todo é que TC e TP ele tem que entregar exatidão. O Gustavo falou isso antes, eu vou repetir isso várias vezes, porque uma das maiores confusões é o pessoal confundir o TP e o TC com o trafo, tem muita diferença. O trafo ele entrega potência para você. Então ele aumenta, diminui o nível de tensão, tem as regulações de tensão, mas o TP e o TC ele é responsável por entregar exatidão, né? Que é justamente pela medição, que é o que interessa para a gente. Então, a gente coloca aqui, né, os problemas de desvio de precisão, né? Um dos maiores problemas que a gente tem a gente, falando em termos de projeto, a gente corrige isso com o número de espiras, justamente para a gente ter o máximo aproveitamento do núcleo ali em termos de fluxo, né? Mas o que pode acontecer é que se você tiver níveis de corrente muito altos, por exemplo, no caso do TC, pode ter a saturação do núcleo, e aí ele perde linearidade, que é o que a gente disse. E aí ele perde, né, diretamente ele vai perder a exatidão dele, né? Então, aqui a gente. E aí a gente aqui já consegue levantar até um ponto, principalmente para o pessoal que trabalha com proteção, né? Quando o pessoal está fazendo um estudo de proteção, é, tem que tomar um certo cuidado com os estudos de curto-circuito que faz na rede por causa do dimensionamento. Então, muitas vezes, o que é comum para a gente até na Tamura é encontrar problemas que acontecem em campo com TCs que foram, na verdade, erros de dimensionamento. Então, isso é uma coisa que a gente chama muita atenção, isso quando a gente tem esse tipo de problema, né, com o pessoal que faz esse tipo de estudo, principalmente o estudo de proteção, né? Então, caminhando um pouquinho, aí aqui tem um exemplo de quando você tem uma saturação do núcleo, uma forma, a forma de onda da corrente, né? Então, você vê que no primário ali, a corrente, ela teve uma corrente de curto ali normal do seu sistema, e no secundário, como saturou o núcleo, olha, a corrente vermelha ali, ela ficou toda distorcida. Isso acontece se o seu núcleo, ele não na hora que você for dimensionar, você não vai dimensionar direito as tensões de joelho ali, aquela coisa toda dele. Então, é importante quando você faz esse tipo de estudo, enviar esse tipo de dimensionamento, que é quando a gente faz os nossos estudos, considerando o fator de sobrecorrente e tudo mais, né? Bom, então aí tem a saturação do núcleo, e aí, naturalmente, quando chega nessa parte, você tem erros de medição. É como se você perde totalmente a linearidade. E aí tem um outro problema do ponto de vista da proteção. Se você perde linearidade, o seu relé lá na ponta, ele vai ler errado. Isso acontece nos TCs e acontece muito nos TPs, né? Nos TPs eu vou passar um pouquinho, vou falar de novo do problema dos harmônicos, né? E aí, nos TCs isso acontece também. Só que como o TC tem um desenho aqui, ele é mais simétrico, né? Ele acaba distribuindo melhor campo, então ele consegue corrigir melhor naturalmente pela geometria do núcleo dele, né? Bom, e aí, continuando um pouquinho, a gente tem os critérios de exatidão e as nomenclaturas, né? Terceiro de proteção, você tem o 5P10, por exemplo, né? Que é 5% do erro máximo na saturação, que é o que quando a gente faz o projeto, a gente pensa. Você tem o 5% é o que você consegue. E a saturação de 10 vezes a corrente nominal dele. Então, quando a gente vai fazer esse tipo
de projeto, a gente já analisa essas características. Por isso que a gente fala tanto do dimensionamento, do que você vai ver na rede, né? TC de medição, ele muda, basicamente, o TC de proteção e o TC de medição, o que muda é o tamanho do núcleo. No TC de proteção, o núcleo tem que ser muito maior, porque ele tem que demorar mais para saturar. Para que você consiga manter linearidade, o seu relé atue no tempo certo. O que pode acontecer? Qual é um dos erros que acontece muito frequentemente? É o pessoal, às vezes, na hora que o cara vai parametrizar a sua função de sobrecorrente, e aí é atemporizada, o pessoal erra no ajuste do tempo. E aí o seu TC vai saturar, né? Não faz milagre. Ele demora mais para saturar, para dar tempo da sua proteção ver que subiu a corrente e desligar. Só que o que acontece? Muitas vezes, se você errar nesse ajuste do tempo de atuação da proteção, ele vai saturar, vai chegar uma hora que ele vai perder linearidade. Pode ser que a sua proteção não atue mais, porque o seu TC saturou. E aí, no fundo, aí o que acontece? Aí chega lá e fala, pô, mas o TC que é ruim, mas na verdade estava no ajuste de proteção. Então, essas coisas, essa conversa, digamos assim, entre o relé de proteção e o TC é importantíssima. Eles têm que falar a mesma língua, né? E aí, o TC de medição, tem a outra questão do TC de medição. O núcleo dele é muito menor. Só que ele satura mais rápido, mas ele é muito melhor para a gente ajustar a exatidão. Então a gente consegue ali, na hora de fazer o projeto, colocar ali 3 casas decimais no erro, a gente consegue deixar ele bem preciso. E aí, como exemplo, né, a gente tem 12,5 VA 0,3, né? 0,3% é o erro máximo, e 12,5 VA é a potência máxima admissível na carga. O que eu quero dizer com 12,5 VA é a potência máxima admissível? Se você colocar mais do que 12,5 VA ali na carga, ele vai sair de exatidão. Então você vai, e aí o seu relé vai ler todo errado de novo. E aí o que acontece? Tamanho de cabo influencia, aí você tem que ver a carga de relé, tem uma série de coisas que pode tirar ele da exatidão ali. Como eu comentei, né, o TC de proteção tem os núcleos maiores, os erros de especificação podem provocar saturação em momentos errados, provocando atuação indevida da proteção. Medições indevidas podem provocar perda de faturamento e até mesmo prejuízo ao consumidor. Então, é aquela história, se você não pode medir, você não pode melhorar. A ideia é sempre, a gente trabalha com precisão o tempo todo para que o seu sistema, o seu relé, os medidores ali estejam medindo o tempo todo corretamente, para que não haja perdas de faturamento, né? Então, continuando, né? A funcionalidade, né? E os principais modos de falha, né? Os transformadores de corrente devem ser especificados devidamente, de novo, né? Pois devem atuar em situações de curto-circuito, principalmente, né? No caso dos relés dos TCs de proteção, o que pode implicar grandes prejuízos da rede. A gente sabe que uma situação de curto-circuito na rede é uma situação muito estressante para a rede. Então, o seu TC ele tem que operar exatamente na situação de maior estresse da rede. E assim, ele tem que saturar até um limite que o seu relé seja capaz de perceber, opa, saturou, subiu a corrente, tem que desligar, puf. E aí ele opera certinho. Então, a gente tem que projetar o TC para ele funcionar na pior situação possível, né? Que é o caso do curto-circuito. Não se deve operar. E aí tem um detalhe importante, né? Isso aqui, cara, é a coisa mais importante a se dizer, eu acho que assim, nessa parte de TC. Você nunca opera com o TC com secundário aberto. Ele pode estourar. Então, como você tem pouca espira no primário, muita espira no secundário, pela relação de transformação, você vai ter tensão ali entre as espiras. Essa tensão vai subir pra caramba ali no seu secundário, e aí eu já vi casos de tensão a chegar a 5 kV ali no secundário, porque o secundário estava aberto, o TC tudo bem, era muito grande, e se não me engano, a relação do TC era 2.000 para 1. Então era muito espira mesmo no secundário, então você imagina, era 2.000 espiras ali. Você imagina só o tamanho, o quanto que não deu ali de tensão por espira. Então, nunca, em uma hipótese alguma, o seu secundário fica aberto no TC. E aí aqui, né, só para a gente andar um pouquinho, a carga acima do especificado para enrolamento secundário, né, aí volta no que eu falei, né, que as cargas acima da especificação nominal, o TC terá um valor de saturação abaixo do especificado. Então, volta de novo. O que acontece? O seu TC, o seu TP, ele na verdade ele não está lendo tensão e corrente, ele está vendo fluxo. Então, quanto mais o seu fluxo andar justinho ali no núcleo, melhor a exatidão, ele está mais próximo possível da exatidão. Então, ele está ali cometendo quase que o erro zero. Se ele passar um pouquinho, que é o que a gente fala do 0,3%, a gente tem um erro associado. Se ele ficar um pouquinho abaixo do máximo do seu núcleo da área de seção possível, ele tem outro erro. Então, mas esses erros são calculados. Então, para que eles são calculados? Para o seu relé atuar no momento certo. Então, é como eu disse, essa conversa entre TC e TP e os relés, ela tem que estar dentro, tem um range ali, tem um paralelograma ali, mais para frente a gente vai ver ele, né?
E aí, como peguei muito gancho aqui do que o Gustavo falou mais cedo, o TC é bem rápido, ele é bem mais fácil de lidar. E assim, todo mundo já está mais acostumado a lidar com TC. Tanto que até na fábrica ali, na Tamura, a gente tem muito pouco problema com TC. Se você for chegar lá no pessoal da assistência técnica e perguntar, ó, quantos problemas você tem com TC, o pessoal vai levantar só problema simples. Às vezes, um parafuso que o cara não torqueou direito, torqueou demais, aí soltou o borne, um problema na base que o cara deixou cair o transformador. Então, são problemas muito básicos no TC. Então, o TC geralmente ele não causa muitos problemas. Agora, o TP é campeão. O TP ele é o maior, ele sofre muito, porque a rede em si agride ele o tempo todo. Aqui a gente vai falar um pouco disso, né? Então, só para se ter uma primeira noção do TP, a gente fala dos grupos de ligação. Tudo em engenharia, você tem um fator de segurança. Então, os grupos de ligação é basicamente para corrigir essa questão do fator, digamos assim, né, do seu fator de segurança. A gente usa fator de sobretensão para isso, né? Então, você olha ali, o grupo de ligação 1, TP fase-fase, né? 1,2 vezes a tensão nominal dele, onde o TP suporta 20% de sobretensão. O TP de grupo 1, 36 kV, a gente nem faz mais porque ele é muito justo, né? Então você tem um projeto muito justo para uma rede que está toda hora oscilando. Você tem transitório o tempo todo, tem proteção atuando, você tem manobra. Então, você tem carga entrando, carga saindo, você tem agora com usina fotovoltaica, você tem inversão de fluxo de potência, você tem uma série de coisas. Então, é muito justo a gente colocar um TP um grupo de ligação 1, é muito perigoso. É como eu digo, não é se vai estourar, é quando vai estourar. E aí ele estoura mesmo. O grupo 1 não consegue, não aguenta, né? É, e aí, né, a gente tem o grupo 2, né, que aí é o fase terra, e aí a gente usa 1,2 vezes a tensão nominal, né, onde o TP suporta 20% de sobretensão sem saturar. O seu TP, o grupo 2, outra coisa importante, principalmente para o pessoal aí, como a gente está falando com o pessoal que trabalha com proteção, a coisa que a gente mais pega de errado no TP de proteção, no TP grupo 2 é que o pessoal esquece de aterrar. E isso é um problema gigantesco para o TP, porque se você não aterrar, ele vai ter flutuação de tensão, ele vai saturar mais rápido, ele vai estourar. E aí chega para a gente lá o TP todo estourado, o enrolamento primário dele todo descabelado, fio para todo lado. E aí a gente vai investigar, vai perguntando. Olha, aí o cliente manda alguma coisa, a gente já sabe, vai no aterramento. E aí quando chega lá o aterramento para a gente olhar, às vezes o aterramento não está legal. Muitas vezes o próprio operador lá o cara que está lá na subestação não aterrou direito, não garantiu o aterramento, então o TP estoura mesmo. Esse é campeão mesmo. Então, quando na hora que você for fazer aí um comissionamento em campo, alguma coisa do tipo, lembra de aterrar o TP, principalmente se for o grupo 2. O grupo 3, aí a gente tem o 3A e o 3B, basicamente do grupo 3A para o 3B, muda o tempo que ele suporta 1,9 vezes a tensão nominal. Se você for parar para fazer uma conta, 1,9 é quase o dobro da tensão nominal dele, cara. É 200%. Então, de fator de sobretensão. Para quê? Para ele suportar no caso de você não ter o aterramento disponível. Ah, eu não consigo garantir o aterramento, então você tem que comprar um grupo 3. Ele vai funcionar. Agora, Só que o que acontece? Geralmente, por que o pessoal compra o grupo 2? Diferença de preço, principalmente. Ele é mais barato o grupo 2, né? Então o pessoal compra, porque aí é aquela história, né? O barato acaba saindo caro, né? Porque aí você perde faturamento, perde um monte de coisa, um monte de problema, tudo porque foi pechinchar no lugar errado. Então a gente levanta esse ponto aí porque acontece muito com a gente na fábrica ali, né? Então, e aí, né? O TP é um dos equipamentos que podem trazer grandes prejuízos às instalações se mal dimensionado, ou até mesmo ser especificado errado, né? Voltando de novo àquela situação da especificação. Bom, caminhando aqui entra os critérios de exatidão. Aqui entra o paralelogramo que eu comentei. A gente tem ali, acho que não sei se está muito pequeno, mas você tem basicamente três classes de exatidão, né? Que é 0,3%, 0,6% e 1,2%, né? E aí a gente coloca ali, por exemplo, você vai pegar a placa do TP, você vai olhar lá, ó, 75 VA 0,3. A potência térmica dele 400 VA. Pô, esse 75 não é igual a potência térmica? Não tinha que ser igual? Não. O 75 VA é a carga máxima admissível para exatidão. Se você colocar, por exemplo, 80 VA ali, ele vai sair da exatidão, ele vai começar a medir errado. O seu erro vai ser maior do que o previsto em norma. Então, por exemplo, nesse caso, você pegou um TP que a exatidão dele é 0,3%. Então, você pode errar, a relação de transformação é só 0,3%. E aí, o que acontece? Você bota uma carga lá de 80 VA, ele vai ler, vai dar 2, 3% de erro. Ou seja,
você já está fora de exatidão. E aí perde a funcionalidade do que a gente quer, que é entregar exatidão. Então tem esse ponto também. A potência térmica, né, é a potência máxima que é transferida do primário para o secundário. É a potência do transformador normal, é aquela potência que ele vai pegar a energia do primário para transformar para o secundário. Então essa é a ideia da potência térmica dele. Aí os problemas que a gente encontra em campo, né? Traço de exatidão determina sua funcionalidade. Aí tem o 0,3 que é medição, o 0,6 de acompanhamento, né? Basicamente proteção ali para acompanhamento do faturamento. E o 1.2 é comando. Então, por exemplo, você tem um comutador, tem um trafo lá, você quer comutar um TAP. Você coloca um de 1.2 lá, você não precisa de um 0,3. Aí é matar formiga com canhão, não tem necessidade, né? Principais modos de falha. E aqui você já está vendo que quando ele estoura com força, né? Causa grandes estragos. E aí a gente tem, né, instabilidades no sistema por falta de aterramento. Ó, aterramento inadequado traz sérios problemas ao equipamento e, consequentemente, ao sistema que está inserido, onde gera flutuação da bobina, faltou tensão, flutuação de tensão na bobina primária, causando perda de referência de tensão. Isso aqui pode causar o famoso fenômeno de ferro-ressonância também. Então, você tem, por oscilações de tensão, você tem ali transitórios na rede, que por variações de frequência na rede, você pode ter problemas de ferro-ressonância também. O aterramento ali, né? Aí a gente fala, ó, o aterramento é fundamental para mitigar problemas com interferências externas ao equipamento, como as descargas atmosféricas. Então, o aterramento, todo equipamento fase terra precisa de uma referência. Então, se você não tiver essa referência, as flutuações de tensões ali pode ser assim, danificar o equipamento e aí você perde o equipamento e perde toda a instalação em volta, né? Aí a gente falou, como eu citei aqui um pouco de ferro-ressonância, né? Isso é um tema vasto. Cara, isso aqui é um universo. Então, se um dia você ouvir falar isso aqui, pode ter certeza que tem muita gente debruçada nesse assunto. Aliás, esse assunto é o de maior interesse para mim, né? Então, e assim, tem muita gente boa mexendo em muita coisa nessa área, né? E assim, com o avanço da eletrônica de potência, né? Usina fotovoltaica, tem as inversões de fluxo, que isso aqui está acontecendo cada vez mais, né? Então, um exemplo aqui, né? A ferro-ressonância pode surgir devido a várias possibilidades. Dentre elas estão a falta de aterramento, como eu citei antes, né? Ou aterramento inadequado, cabos blindados, ou mau dimensionamento de para-raios e inversores de frequência. Então, para você ver como várias coisas podem provocar. O que acontece? Todos esses equipamentos, principalmente cabo, para-raio, inversor, no caso do cabo para-raio, você tem capacitâncias parasitas. O inversor, você tem os problemas de chaveamento. E aí, ali na frente, eu vou mostrar um problema, uma coisa que acontece quando você tem chaveamentos, tem muito harmônico na rede, né? O pessoal comentou antes aí. Para mitigar efeitos de ferro-ressonância, deve-se instalar uma carga resistível no secundário do TP, né, do TPI no caso, de forma que a ferro-ressonância não seja sustentada. Um critério, né, que o pessoal usa, e aí é a convenção, tá? Você em campo, você viu que o seu TP tem 2 secundários, por exemplo. Naquele secundário que vai ficar aberto, coloca ali uma resistência, que a gente chama de resistência de dump. Essa resistência coloca mais ou menos metade da carga de exatidão. Então, por exemplo, ele é 75 VA, 37,5 VA, você faz a continha, calcula o resistor, coloca lá, vê a potência dele, faz direitinho a continha, coloca lá. Por quê? Se o seu TP, na hora que você energizar, ele entrar em ferro-ressonância, aquela resistência vai dissipar essa energia, vai amortecer o seu sinal e aí ele vai voltar a funcionar normalmente. O problema do TP em aberto é que você não tem dissipação de energia num caso de ferro-ressonância, no caso de transitório, né? Então, aqui, né, aí tem um outro problema que eu citei, que é a questão de harmônicos. Né? Os harmônicos é assim, se você for pensar o harmônico, as distorções harmônicas que você tem na rede, elas vão refletir no secundário, né? Como diz Ô, Wagner, se quiser, pode falar aí. Opa, ô Gustavo, esse resistor de amortecimento, esse resistor de dumping, o cliente dimensiona, o fabricante do TP dimensiona, vocês ajudam o cliente, eu tenho um problema de ferro-ressonância, tal. A gente ajuda, isso aí não é um problema para a gente, não. A gente ajuda tranquilo. Mas é que é uma convenção, né? É como eu disse, você não tem um modelo matemático para isso. Mas convencionalmente, por simulação, os modelos que a gente tem, eles atendem bem. Então, mas entregando a informação. Se você ligar para mim amanhã lá na Tamura, né, no caso depois do carnaval, como eu não vou estar lá, né? Você me ligar lá depois, o que eu vou falar para você? Eu falei, ó. Cara, faz a conta mais ou menos com metade da sua carga de exatidão aí para encontrar uma resistência de dumping. E aí você conecta ali, muito provavelmente ele vai sair da ferro-ressonância. Não é uma solução, digamos assim, definitiva. Você vai resolver todos os problemas. Não é assim que funciona. Porque ferro-ressonância é um problema mais complicado. Então, mas no caso do TPI funciona. Se você tiver um TPC, por exemplo,
Aí depende muita mais coisa. Depende da geometria do seu sistema, como estão distribuídos barramento, cabo, aí depende de muito mais coisa. Mas no TPI ele costuma funcionar. Então, Entendi. raras as vezes que eu não vi funcionar. Aliás, eu nunca vi. Todas as vezes que a gente colocou a carguinha no TPI, ele funcionou. Entendi. Legal. Obrigado, cara. Não, imagina. Como eu estava dizendo dos harmônicos aqui, o harmônico eu gosto de usar uma expressão, que é o seguinte: lixo entra, lixo sai. O seu TP ele só vai medir o que você alimentou ele. Então, se você colocar ali no primário dele tensões totalmente distorcidas, ele vai entregar para você tensões totalmente distorcidas. O problema é que essas tensões distorcidas vão causar um erro de medição, um erro de relação de transformação muito maior. E aí, o que vai acontecer? Você vai perder exatidão. Lá indiretamente, lá no seu relé, ele vai medir errado e aí ele pode atuar em um momento indevido. E isso acontece. Isso acontece bastante, inclusive. Que é quando o relé desliga tudo, ninguém sabe por quê. Aí você vai olhar, mas o que aconteceu que desligou aqui? Aí você vai ver, provavelmente o TP lá ele entrou em ferro-ressonância em algum momento. E aí desligou tudo. Então, isso aí é um problema que acontece mesmo. E aí, só para você entender, e aqui só para dar valores, para a gente ter noção de valores. Isso aqui é uma simulação de um. Opa, fiz besteira. De um TP que eu peguei para fazer de estudo. Então, eu peguei aqui os harmônicos, né? O primeiro é fundamental, né? Que é 60 Hz, é mais ou menos a fundamental, né? E aí você vê, era um TP, se não me engano, 34500 raiz para 115. Então, você vê aqui que no 115, ó, a tensão do secundário dele, 115, beleza. Aí, o ângulo ali, -5, tá, beleza. Relação simulada, né? Que aí você vai ver aqui, ó, o erro de medição, 0,29. Tá ali na casca, mas é uma simulação, a gente não tá pegando perda. Aí a gente pega o segundo harmônico, ó, 120. Olha a relação, agora olha a tensão do secundário, 126 volts, já mudou muita coisa. O ângulo aqui, ó, já foi para -12. Aí a relação já começou a dar problema. 278. Caiu pra caramba. Olha o erro. 7,18% de erro. Isso aqui não é mais um TP. Você já perdeu a grande funcionalidade dele, que é medir, ele não mede mais. E aí, por volta aqui do quarto ou quinto harmônico, é onde ele entra em ressonância, né? Que seria a frequência de ressonância dele. Isso aqui é o que a gente chama de estudo de resposta em frequência. Quando a gente quer achar uma frequência natural de ressonância do TP, para a gente saber até os harmônicos que ele suporta ali sem você perder exatidão e naturalmente sem ele entrar em ferro-ressonância e você perder toda a instalação. Então, esse é um dos estudos que a gente faz. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, você tem um quinto harmônico aqui. Quinto harmônico é 300 Hz. Se a gente for parar para pensar, quinto harmônico é a coisa mais comum que tem na rede. Se você for pegar um medidor de qualidade de energia aí, ligar, deixar ele funcionando lá 24 horas, na hora que você faz a distribuição normal, a distribuição lá da curva do sino, né? Você vai ver que o quinto harmônico aparece o tempo todo. Ele aparece bastante. Então, se você tem um TP, que a frequência de ressonância dele é 300 Hz, provavelmente ele entra em ferro-ressonância. Ele satura, tensão sobe no secundário, pronto. Ou se tudo correr bem, o relé enxerga a tensão subindo e desliga tudo. Mas o que acontece? Como você tem um erro de medição, geralmente o relé não enxerga, porque a tensão no primário continua a mesma. Então, a relação de transformação, ela se compensa. A tensão começa a subir no secundário, a relação vai diminuindo. Como é proporcional, o seu relé está vendo proporcionalidade. Para ele, a tensão continua a mesma coisa. Ele está fazendo a mesma continha lá no primário. Está a mesma coisa, a relação de transformação. E aí ele não vê o TP estourar, o TP vai embora. Então, quando o TP ele entra em ferro-ressonância, é como se ele entrasse meio que num modo avião. E aí ele estoura, ninguém vê. Então, esse é um dos problemas de se ter harmônico na rede, né? Então, aqui a gente tem uma ideia de números, né? E aí, né, só para a gente ir para o final aqui, todo sistema precisa de medição confiável, né, e de um sistema de proteção que atue de forma inteligente, coordenada e seletiva, né? Tanto que no estudo de proteção você tem que fazer o estudo de coordenação e seletividade, né? Dessa forma, a operação de transformadores de medição, TCs e TPs, são fundamentais para melhor funcionamento do sistema como um todo. Então, gente, basicamente é isso. Foi bem rápido aí, mas agradeço aí pela atenção de vocês aí. Tá bom? Obrigado aí. Cara, muito bom. Pessoal, alguma dúvida? Aproveitem aí. O Gustavo conhece demais. Vou voltar aqui. Aproveitem a oportunidade, se tiverem alguma dúvida. Apresentaste naquele momento os tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Você fala do TP? Sim. Mas no slide, o tipo 1 parecia, tinha a mesma característica do tipo 2. Quais seriam as diferenças ali? É que o grupo 1 aqui está fase-fase, né? Então você tem um TP que é fase-fase aqui. Aí o TP, no segundo, no caso do grupo 2, você tem um TP fase terra. Isso aí muda bastante, certo. entendeu? Então isso aí muda bastante. O fase-fase, geralmente você vai usar para conexões em triângulo, né? Ou delta, né?
E aí o seu TP fase terra é quando você usa para situações em que a sua conexão está em estrela, que é o mais comum, né? Sim, eu ainda não tinha visto o conexão fase-fase É. em triângulo. Uhum. Obrigado. Então, geralmente o pessoal usa conexões em triângulo já na alta tensão, né? Então, aí já é um pouco, aí sai um pouco do mundo aqui do transformador de potência indutivo, né? Então, mas existem conexões em que, principalmente acionamentos de a partida direta de motor, né? Que você liga em estrela, tem a ligação, né? Você liga em estrela, depois você põe em triângulo, essas coisas todas, você precisa medir tensão lá, né? Então, aí o cara precisa de um TP fase-fase, não tem muito para onde correr. É porque em alta tensão ainda não tinha visto. O que eu trabalho, a minha área é na parte de transmissão Uhum, e algumas vezes subtransmissão. uhum, Mas para lá eu ainda não vejo assim essa parte de ali é difícil triângulo. você ver. Realmente, ali você não deve ver mesmo. Ali acho que já não. Ali já muda, já são outras formas de medição, né? Sim, sem a ligação da a parte fase terra. Uhum. Obrigado. Oh, imagina. Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida, um comentário? Não? Legal. Gustavo, então, muito obrigado, cara. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado, Aline. Obrigado, Valeu, gente. Obrigado aí pelo tempo aí. Valeu, boa valeu. noite. Parabéns. Pessoal, Obrigado. e se a gente puder abrir a câmera, quem não tiver com a roupa do carnaval ainda, para a gente fazer aquela foto e postar no LinkedIn, marcar aí o pessoal da Tabura como uma forma de agradecimento. Agradeço aí. Tem uma forma que coloca todo mundo como se fosse numa salinha, não sei onde que é, exibição, modo juntos. Teve um aluno que me explicou isso onde era. Ah, é isso aí. Exibir. Isso. Quem puder abrir a câmera aí, para a gente tirar uma foto. Vou ficar aí devendo, que o meu notebook fica no nível muito baixo, então eu assisto a aula na TV. A câmera O não vai me Luan, alcançar. tá certo. O Luan também falou que não consegue. É que o pessoal já está pronto para o carnaval, aí já não quer mostrar, não quer mostrar fantasia. Legal. Alguém mais vai abrir? A gente espera aí. Não? Beleza. Peraí, escrever alguma coisa aqui. A Cananda está só agradecendo. Tá. A Cananda que eu comentei com vocês que era Roraima, é a região norte, né, Cananda, de onde você está? É de Rondônia. Eu sou de Rondônia. Rondônia. Olha só quão longe ela está. Caramba. É isso aí. Mas Então, que legal, né? A gente, Wagner, te agradeço imensamente, né? Pela oportunidade e realmente de estar conseguindo falar com o Brasil todo aí. Que legal, cara. aí. Legal. Bem longe. E aos acadêmicos, obrigada por esse tempo também, né? De estar aí se dedicando e estar ouvindo nossos engenheiros, nossos técnicos, galera que palestrou, obrigada por ter topado também, né? É algo novo, é o nosso primeiro webinar, né? Participando, assim. E a gente nem sabia como fazer direito, só que, né, que bom, deu tudo certo. Sim, não, foi muito bom, nossa. O pessoal, os temas são muito interessantes, o pessoal trouxe muita foto, mostrando ali como é o equipamento, pô, o vídeo que o Pedro trouxe ali do transporte, caramba, muito legal, todos, explicação da parte de TC/TP, olha, Cananda, é a Cananda? Eu nem conheço o pessoal. Ah, é a Cananda, legal. Então, foi muito bom, pessoal, agradeço muito a Tamura. Caramba, foi muito legal. Muito obrigado mesmo. E teremos outros webinars aí, com certeza. Esse webinar foi um dos melhores que já tivemos. Gostei muito dele. Parabéns. Legal, foi bom mesmo. Que bom, que bom.
E Wagner, a gente fica à disposição, né, para qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode nos repassar, a gente vai estar respondendo. Material que precisar, a gente também disponibiliza. Sigam a gente nas nossas redes sociais, a gente está tendo bastante conteúdo bacana lá, é Tamura Brasil Oficial, né? Lá a gente está cada vez mais agora com o marketing, que sou eu não me apresentei, mas eu sou a Dani, analista de marketing da Tamura. Então a gente está fazendo um trabalho muito mais intensivo, até de informação, informativo, sabe? Então a gente está munindo bastante quem está nos seguindo, né, quem nos acompanha com informações técnicas de como sobre o produto em si, ou também sobre manutenção do teu equipamento, né? Curiosidades de como escolher um melhor transformador. Então, fiquem ligados lá, segue a gente, dá uma acompanhada, que lá também tem bastante conteúdo rolando. E que sempre que vocês tiverem uma dúvida, também pode mandar por lá, porque eu vejo diariamente e eu repasso isso para os nossos engenheiros para estar respondendo corretamente também. Legal. Tá bom, muito obrigado. Amanhã eu vou postar essas fotos dos prints que eu tirei das telas durante que o pessoal foi fazendo a apresentação, no decorrer da apresentação de cada um. Marco vocês lá no LinkedIn, já tem o nome, já tem o contato da maioria aí de vocês, né? Só do Belchior, que eu já mandei o convite hoje, os outros eu já tinha. E Marco a Tamura, pode deixar. E muito obrigado novamente, em nome da universidade, aí, em nome da PUC Minas, muito obrigado e parabéns aí a todos. Obrigada, Wagner. Obrigado, professor. Estamos liberados do carnaval, professor. Eu ia falar isso agora, hein, cara. Pode tirar a camisa, pôr a fantasia e tá liberado. Dani, já, é água, tá, Dani? É água. A partir de agora tá liberado, galera. Um abraço. Valeu, gente, um abraço. Valeu, gente. Boa noite, Até mais, bom tudo final bom. de semana. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.